Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estou de volta com a disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial Inclusiva do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Continuamos agora com a conceitualização da educação especial inclusiva e começaremos ainda hoje a discutir os diversos tipos de deficiência e condições de necessidades educacionais específicas. Vocês já conhecem a rotina, né? Tem material para anotações e guardem as suas dúvidas. Então passemos à nossa apresentação. Então estamos no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, coordenado pela professora doutora Franciele de Moraes Costa, a disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial Inclusiva, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então, esse capítulo do nosso caderno de didática inicia-se com as informações básicas sobre algumas necessidades educacionais especiais. Então, eu começo retomando a literatura complementar que eu já havia citado na aula anterior, o texto Legislação para Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas no Brasil, uma análise crítica, onde nós começamos a entender que as necessidades educacionais específicas são as mais variadas. Por exemplo, nesse texto da literatura complementar, os autores fazem a mudança, ou explicam o porquê da mudança de necessidades educacionais especiais para necessidades educacionais específicas, entendendo que essa mudança promove uma mudança tanto na percepção do indivíduo com deficiência, quanto no tratamento dessas pessoas, oferecendo reconhecimento e autonomia a esses indivíduos com condições de deficiência. A gente vai entender que se fala agora de pessoas com deficiência. Não se fala mais ou não se entende mais como portadores, porque portador é aquele que porta algo, que pode deixá-lo para trás. A pessoa com deficiência não pode deixar isso para trás. Além disso, como já houve na literatura anterior, falávamos de excepcionais, e a gente vai discutir um pouquinho esse conceito já já. E posteriormente, reconhecendo o conceito de excepcional como um conceito que foi associado a uma noção pejorativa, começou a se falar de pessoas especiais. Aí existem várias percepções, você pode assumir uma perspectiva mais humanizada de que todos os indivíduos são especiais, ok, muito bonito e adequado, ou entender que a nomenclatura de especiais para acolher, na tentativa de acolher as pessoas com condições de deficiência, também agrega ou também cai no conceito pejorativo da excepcionalidade. Então, não devemos mais pensar como especiais, excepcionais, portadores, mas sim pessoas ou indivíduos reconhecendo sua autonomia, reconhecendo a sua dignidade, com condições de deficiência ou com deficiência. Então, são pessoas que são e devem ser reconhecidos, antes de tudo, como pessoas. Antes da sua condição, ela é uma pessoa. Pessoas que apresentam uma condição que pode ser herdada ou adquirida, que pode ser permanente ou temporária, que lhes promovem demandas de atendimento especializado ou de atendimento específico. Então, eu lembro que essa discussão que eu estou iniciando agora, ela está lá no artigo da bibliografia complementar. O clássico conceito de excepcionalidade, como eu falei agora há pouco, ele deriva de um conceito de normalidade dado por uma condição estatística. Então, o excepcional é aquele que está no extremo das curvas, normalmente reconhecido o extremo inferior ali, abaixo do menos 3S, menos 3 desvio padrão, que é a pessoa que apresenta uma excepcionalidade, daí o conceito de excepcionalidade, porque ele não é normal dentro do conceito estatístico de normalidade. Ele não se enquadra na curva normal, ou se enquadra dentro de um extremo da curva normal. Então é o indivíduo excepcional. O que está na condição de abaixo, abaixo do menos 3S, ou menos 3 desvio padrão, é aquele indivíduo que apresenta altas limitações, grandes dificuldades de funcionamento similar aos indivíduos da média.
mas também são considerados excepcionais os indivíduos que estão à direita da curva, né, acima da posição de mais 3S ou mais 3 desvio padrão, que são indivíduos que apresentam um funcionamento ou um desempenho muito superior ao da média populacional, o que os discrimina, né, o que faz com que eles sejam reconhecidos como indivíduos também excepcionais. Daí a lógica do conceito de excepcionalidade anteriormente utilizada e pensada com os indivíduos com deficiências e indivíduos com altas habilidades ou superdotação, mas que a gente começa a mudar, né, que a gente vê que a literatura vai propor a mudança, porque antes de reconhecer a excepcionalidade, seja ela para menos ou para mais, a gente deve reconhecer essas pessoas como pessoas. Então eu gosto muito de duas imagens que eu vou dispor aqui, né, essa aqui e uma outra bem similar, que começa a nos trazer a ideia da educação inclusiva, onde a ideia de igualdade difere da ideia de equidade. Quando a gente olha ali a primeira imagem da igualdade, foi oferecido às 3 crianças condições iguais. As caixas são similares para as 3 crianças, mas as demandas de cada uma delas ali para ver o jogo são distintas. 2 delas conseguem e uma não. Ao passo que pensar na perspectiva da equidade, como a gente tem na segunda imagem, a gente vai entender que cada um dos indivíduos tem um dado potencial e a partir desse potencial ou limitação, a gente vai disponibilizar, vai oferecer mais recursos para aqueles que mais demandam, de modo que todos possam ter aí um igual desenvolvimento, um igual aprendizado, uma igual competência, no caso ali, assistir o jogo. Eu vou deixar também no nosso AVA um videozinho que auxilia muito a compreender essa ideia de equidade e igualdade. Outra vez, a discussão aqui sobre igualdade e equidade, vejam que eu tenho vários indivíduos ali, e todos igualmente receberam na primeira imagem uma bicicleta. Um indivíduo é cadeirante, não consegue fazer uso, um muito alto que vai ter dificuldade, um muito baixo que vai ter dificuldade. Na segunda imagem, a gente tem ali uma oferta de condição de equidade. Então, os recursos disponibilizados foram adequados às demandas, às necessidades de cada um dos indivíduos. Então, entrando no nosso caderno didático, né, como eu disse, esses conceitos estavam na bibliografia complementar, entrando no nosso caderno didático, eles nos trazem um primeiro conceito. A educação de alunos com altas habilidades, deficiência visual, deficiência física, surdez, déficit cognitivo, deve contemplar o reconhecimento das diferenças individuais como um valor a ser levado em conta no desenvolvimento e na materialização dos processos de ensino-aprendizagem. Promover, como eu mostrei nas imagens anteriores, a equidade para além da igualdade. Então, essas necessidades serão reconhecidas e definidas a partir da interação, no contexto escolar, por profissionais capacitados. Então, é necessário que vocês, futuros educadores, consigam reconhecer minimamente essas diferenças e aquelas condições que são mais sutis, que eventualmente nós podemos não nos sentir capacitados para reconhecer, minimamente a gente consiga reconhecer que existe alguma condição de diferença, para a partir daí acionar a rede e solicitar um especialista para realizar um diagnóstico apurado, para realizar um reconhecimento dessa condição de diferença, de modo a possibilitar a alocação correta dos recursos. Então, um diagnóstico adequado servirá decisivamente para a forma de tomada de decisões quanto aos recursos necessários à educação das pessoas com necessidades educacionais específicas. Tá vendo? Não são especiais, elas são específicas. Um cego tem uma necessidade específica, por exemplo, do aprendizado da escrita com a utilização do braille. Um surdo tem uma necessidade específica do reconhecimento do ensino utilizando a Libras, Linguagem Brasileira de Sinais, como primeira língua antes do português. Um indivíduo que é cadeirante, ele tem uma necessidade específica de adequação do espaço físico para que ele possa acessar o espaço da sala de aula.
Vejam que eu estou falando de condições específicas e não especiais. Então, eu estou trazendo o conceito da equidade para além da igualdade. Então, tais demandas, né, devem ser atendidas na escola regular, ou popularmente chamada de escola comum, com recursos regulares ou com recursos específicos especializados. Como assim? Como eu acabei de citar no exemplo, um cadeirante vai para a escola regular e são utilizados recursos regulares. Faz rampa onde tem escada, aumenta a largura de porta, faz ajuste de banheiro, recursos perfeitamente regulares que podem ser utilizados tanto pelo indivíduo cadeirante quanto pelos indivíduos ditos normais. Ou recursos específicos e especializados, por exemplo, a utilização do braille ou a utilização da libras, que são recursos específicos para o ensino desses acadêmicos. Alguns alunos poderão requerer atendimento no âmbito psicológico, fonoaudiológico, médico e de assistência da própria família. Então, como eu comecei a discussão desse material, dessa aula, como as condições são as mais variadas, os recursos necessários também podem ser os mais variados, alguns de âmbito pedagógico, realizados e desenvolvidos na escola, outros que demandam determinados níveis de especialização, de formação, para o acolhimento adequado desses indivíduos. Então, cabe à escola o papel de mediadora nesse contexto, no sentido de encaminhar, orientar ou viabilizar o atendimento necessário e estabelecer uma integração desses setores, psicologia, fonoaudiologia, medicina, fisioterapia, etc., com a educação regular na escola. Então, para tal, ela conta com uma rede de apoio. A escola comum ou a escola regular conta com uma rede de apoio das APAES, de CRAS, de CREAS, de CAPES, de Conselho Tutelar, de Ministério Público, como órgãos de uma rede de apoio que existe na atualidade, que existe em termos de recursos de SUS, para o amparo à escola em termos de promoção da saúde e educação das pessoas com necessidades específicas. Então, com base no enfoque da educação inclusiva, a educação especial é concebida como um conjunto especializado de serviços e recursos de apoio educacional para todos os alunos e, em particular, para aqueles com necessidades educacionais específicas. A educação inclusiva, então, diz respeito à capacidade das escolas em atender a todas as crianças sem qualquer tipo de exclusão. A inclusão, então, significa criar escolas que acolham todos os alunos, independente de suas condições pessoais, sociais ou culturais. A gente está falando, então, de escolas que valorizem as diferenças dos alunos, dando oportunidade para o desenvolvimento dos estudantes, assim como dos professores, em lugar de considerar as diferenças como um problema a ser resolvido. Eu trabalhei com o pessoal, por exemplo, da educação física, e costumam ser muito legais as práticas de educação física quando criam condições de inclusão, onde se discute a parte teórica da mesma maneira para todos os acadêmicos, para todos os alunos, e quando se acolhe as mais diversas condições de necessidades específicas para o aluno que apresenta a condição e para os demais pares. Então, por exemplo, um jogo de futebol onde os indivíduos normais são vendados, se colocam vendas para que eles não consigam ver, e se utiliza uma bola com guiso para que os indivíduos considerados normais tenham a experiência da prática do futebol como um indivíduo cego. Ou, por exemplo, uma prática de um jogo de basquete, onde todos os alunos usariam cadeiras de rodas. Claro que é um recurso caro, eu entendo isso, que há uma demanda específica, mas que cria uma oportunidade do reconhecimento das possibilidades para todos os indivíduos. Então, em termos de classificação, a gente pode pensar nos diversos aspectos educacionais que promovem recursos didáticos nas diversas subunidades. Então, a educação das pessoas com necessidades educacionais específicas no contexto da educação inclusiva leva a uma análise ampla e complexa sobre o que entendemos como diferenças na educação.
Então a inclusão vai contemplar, abranger uma ampla gama de diferenças apresentadas pelos alunos, a fim de assegurar a participação e a aprendizagem de cada um deles no âmbito da escola comum para todos. Cada condição, como eu disse já desde o início, tem peculiaridades próprias. Então, pensando nas características das pessoas com necessidades educacionais especiais, né, a partir da LDB, ou das Diretrizes Nacionais de Educação Especial e da Educação Básica, nós temos lá um primeiro grupo, né, as dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitação no processo de desenvolvimento que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares. Os grupos lá elencados, aqueles não vinculados a uma causa orgânica específica, então, por exemplo, condições de dificuldade de aprendizagem, em função, por exemplo, de contexto social, e aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, por exemplo, pensando nas síndromes, nas condições orgânicas. Então, no primeiro grupo, eu estou falando, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem em função do contexto, por exemplo, de pobreza. No segundo grupo, eu estou falando de uma criança com uma limitação, por exemplo, uma síndrome, digamos, síndrome de Down, que promovem, as duas condições promovem limitações na aprendizagem dessas crianças. Um outro grupo, das dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, que demandam a utilização de códigos ou linguagens aplicáveis. Entram aqui os deficientes visuais, os deficientes auditivos, que vão demandar ali o braille ou a libras como recursos específicos. E um terceiro grupo, as pessoas com altas habilidades ou superdotação e grande facilidade de aprendizagem, são indivíduos com grande facilidade de aprendizagem, que os leva a dominar muito mais rapidamente os conceitos e os procedimentos e atitudes do processo de aprendizagem. Então, como eu falei lá na hora que eu mostrei o gráfico, né, na literatura complementar, as condições de deficiência são reconhecidas na excepcionalidade no extremo esquerdo da curva, limitações, ou no extremo direita, onde o indivíduo tem um potencial exacerbado que promove também uma demanda de educação específica para que mantenha-se a motivação e se preserve esse potencial. Entrando então nas especificidades dessas condições, o capítulo, como eu disse, eu vou dividir esse capítulo em duas aulas. Hoje eu começo discutindo a especificidade das altas habilidades de superdotação, que as condições de deficiência eu vou deixar para a nossa próxima aula, para a aula da próxima semana. Então, são reconhecidos como indivíduos superdotados ou com altas habilidades aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem, que os leve a dominar rapidamente os conceitos, procedimentos e atitudes educacionais. Então, a Política Nacional de Educação Especial, que é de 94, define esses indivíduos por apresentarem um notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer um dos seguintes aspectos, sejam eles isolados ou combinados. Então, capacidade intelectual geral, facilidade enorme de aprendizagem, aprendizagem acadêmica específica, e aí é para uma ou mais áreas, pensamento criativo ou produtivo, é aquele indivíduo que pensa de forma diferente, que foge do quadrinho, que foge do quadradinho do processo educacional, que questiona, que traz novas ideias, que pensa de formas atípicas. Capacidade de liderança, que é uma capacidade, uma competência extremamente rica e que muitas vezes é negligenciada na escola, porque assumimos uma posição de diferença hierárquica entre professor e aluno e às vezes podamos, limitamos o potencial de liderança dos nossos alunos. Talento especial para a arte, nas mais diversas áreas, pintura, canto, tocar instrumento, capacidade desportiva, dança, etc. E capacidade psicomotora. As características mais comuns dos indivíduos, então, com superdotação, é a grande curiosidade a respeito de objetos, situações, eventos, com muitos tipos de atividades exploratórias, eles são inquisidores por natureza. A autoiniciativa ou a tendência a começar sozinho as atividades, então eles tendem a ser altamente
motivados do ponto de vista intrínseco, eles têm alta motivação interna. Originalidade de expressão oral e escrita, como eu disse, nós professores às vezes tendemos a limitar esse potencial, porque o aluno traz uma produção inovadora, que difere do nosso manual, difere do nosso livro didático, difere da nossa expectativa de funcionamento do aluno, e às vezes não reconhecemos que aquela expressão diferente pode ser uma boa expressão. Talento incomum para expressão em artes, como música, dança, teatro, desenho e outras. Abertura para a realidade, sagacidade e capacidade de observação. Então eles tendem a ter uma alta percepção sobre o mundo. Capacidade de enriquecimento para usar o conhecimento e as informações, combinando elementos, ideias e experiências de forma peculiar. Como eu disse, eles pensam fora do quadrinho. Eles integram informações para chegar a novas soluções. Produção de ideias e respostas variadas, gosto pelo aperfeiçoamento das soluções encontradas. Então eles trazem ideias inovadoras, trazem formas inovadoras de resolver os mesmos problemas clássicos e tendem a aprimorar essas iniciativas. Capacidade de desenvolver interesse ou habilidades específicas, que os pares não dão conta, os pares da mesma idade costumam não dar conta. Interesse de convívio com pessoas de capacidade intelectual superior, principalmente crianças se interessam por relação com adultos, que são mais instigantes para elas. Alta exigência, então eles tendem a ser bastante exigentes consigo mesmo. Persistência em satisfazer seus interesses e questões, então eles são altamente motivados a trabalhar com as temáticas que os mobilizam. Impaciência com detalhes e com aprendizagem que requer treinamento. Às vezes os alunos eles têm alta capacidade de aprendizagem e quando a gente passa um conteúdo, adota exercícios de fixação, ele aprende rápido, ele faz rápido os exercícios, então ele fica inquieto, irritadiço, o que promove algumas vezes desajuste no espaço de sala de aula, o que nos faz pensar que esses indivíduos são pouco capazes ou estão lá catimbando, atrapalhando a aula, o que na realidade não se deu, porque ele tem uma alta habilidade, ao contrário, ele tem alta habilidade, aprendeu muito rápido e ele acaba realmente ficando inquieto. Ou outras diferenciações na organização do espaço de sala de aula. Então, a partir do conhecimento das características dos alunos com altas habilidades, as escolas devem organizar currículos que sejam permeados por novas ideias ou atividades que envolvam a investigação e descobertas. O importante é manter a motivação desse aluno para que ele continue produzindo, para que ele continue a incrementar o seu potencial. Então, apesar desses indivíduos apresentarem altas habilidades, algumas crianças apresentam falta de interesse e motivação para os estudos acadêmicos e para a rotina escolar. Então, eles podem apresentar dificuldades de ajustamento ao grupo de colegas, o que desencadeia problemas de aprendizagem e de adaptação, ou no caso de desadaptação escolar. É como se eles tivessem, algumas vezes são reconhecidos como crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. Então eles ficam desajustados porque como eles aprendem rápido, eles querem fazer outras coisas, eles querem continuar a se estimular. Então, quanto à educação desses alunos, são pensadas algumas estratégias. Então, por exemplo, o programa de ensino individualizado. Assim como uma criança que tem deficiência, que a gente retorna para a sala de recursos, a gente pode trazer as crianças com superdotação também para a sala de recursos, porque para que elas continuem a ser motivadas a trabalhar, a se interessar pelos conteúdos. Trabalhar com estudos independentes, então passar programas de rotinas de estudos a mais extracurriculares para esses alunos, para que eles mantenham a sua motivação. Agrupamentos especiais, caso você tenha na escola mais de um indivíduo, e aí eles podem formar grupos, mesmo que sejam de idades diferentes, e aí eles mantêm a sua motivação. O trabalho, como eu disse, na sala de recursos, de modo a incrementar a estimulação desses indivíduos. Aceleração ou entrada precoce em séries avançadas, então apesar deles não terem, por exemplo, a estatura ou a idade para o acompanhamento de uma série mais avançada, como eles desenvolveram a competência cognitiva, eles vão dar conta de acompanhar o conteúdo.
Algumas vezes as crianças podem ser desadaptadas em termos das relações sociais, e isso precisa ser avaliado em termos, então, dessa aceleração ou não. Atividade de enriquecimento nas classes regulares, então tem as atividades lá para o grupo e atividades extras para o indivíduo com condição de superdotação, propostas curriculares com aprofundamento de conteúdos, entre outras estratégias. Sugere-se ainda evitar sentimentos de superioridade, rejeição dos demais colegas ou sentimentos de isolamento. Algumas vezes esses indivíduos reconhecem-se como mais capazes e acabam se segregando ou discriminando os demais pares, o que deve ser evitado. Sugere-se a persistência na tarefa e atividade e o engajamento com atividades cooperativas, mesmo ele tendo mais competência, é importante que ele interaja com os pares. Sugere-se a utilização de materiais, equipamentos imobiliários que facilitem os trabalhos educativos, que levem eles a explorar mais, que demandem esse potencial deles. Ambientes favoráveis de aprendizagem, como ateliês, laboratórios, bibliotecas, de modo geral, as salas de recurso, e materiais escritos de modo que estimule a criatividade, como lâminas, pôsteres, murais, inclusões de figuras, etc., para despertar novas possibilidades de estimulação desses indivíduos. Bom, por enquanto, então, é isso, pessoal. Na próxima aula, nós seguiremos com as classificações e especificidades das demais tipos de deficiências das condições de necessidades educacionais específicas. Lembro sempre que vocês devem acessar os fóruns relativos às semanas e que vocês mantenham o material em dia, não deixem o material acumular para promover o melhor aprendizado para todos. Por enquanto é isso, um bom trabalho e até o nosso próximo encontro.